Nessa aula nós vamos resolver 4 questões aqui no Fiskebox. A minha sugestão é que no início de cada questão você pause esse vídeo e leia o enunciado. Essa questão que nós vamos resolver por primeiro, ela é um gráfico de velocidade pelo tempo. E ela quer que a gente calcule a distância em metros percorrida por um veículo. Bom, aqui uma propriedade do gráfico velocidade versus tempo, veja bem, uma propriedade do gráfico. Então, todo gráfico velocidade versus tempo, ele tem a seguinte propriedade. Se nós queremos calcular o espaço percorrido, que é ΔS, o espaço percorrido ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, isso é o que você precisa levar em consideração. Nesse caso aqui, o que você vê? Uma meia circunferência. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então, veja, nesse caso aqui, a nossa solução vai ser o seguinte, olha só. ΔS, então, sabemos que é igual à área, isso é metade de uma circunferência. A área total de uma circunferência é π, que multiplica o raio elevado ao quadrado. Mas como nós queremos apenas de meia circunferência, isso aqui deve ser dividido por 2. Agora, observe o seguinte, ΔS, então, será igual a π vezes. Observe que essa circunferência, o centro dela, deixa eu trocar de cor aqui para te mostrar, o centro dessa circunferência está aqui, ó. Então, observe que desde o centro até a extremidade 4 extremidade 0, o raio tem que ser 2, porque o raio parte do centro. De 2 até 4 é 2, de 2 até 0 é 2. Então, nesse caso, vamos voltar aqui na tinta preta, e substituindo eu tenho o quê? 2 elevado ao quadrado sobre 2. Mas você sabe bem que 2 elevado ao quadrado é 4, por 2 é 2. Quer dizer, ΔS tem como resposta 2π. Aqui nós estamos trabalhando com unidades do sistema internacional. No caso, até a própria resposta, observe que ela é pedida em metros, então, metros. Está aí a nossa resposta, só vou dar um destaque para ela aqui com as cores do Fiskebox, certo? ΔS igual a 2π metros. E a resposta correta aqui é a letra D. Vamos lá para a próxima questão. Então, a próxima questão é: pare o vídeo, certo? Faça a leitura. Então, nessa questão, observe que fala de uma pessoa. Esse indivíduo, ele tem aqui uma altura total, tá? Ele tem uma altura total de 1,70 m. 1,70 m. Aí nós temos uma informação que um estímulo lá na ponta do pé gasta 30 milissegundos para ir desde a ponta do pé até o cérebro, que fica lá no topo da cabeça. Então, veja, nós temos aqui, eu vou escrever aqui como tempo total, tá? ΔT, aqui Tzinho de total, de 30 milissegundos. Bom, só quero lembrar a você que 30 milissegundos, o mili é divisão por 1000, então é 30 divididos por 1000, isso aqui é 0,03 segundos. Aí, olha só, tem mais informação aqui que ele diz que dos membros inferiores, o pulso elétrico conduz a informação estímulo é transmitido no nível ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Então, olha só, desde membros inferiores até chegar à base do tronco, que é essa região aqui, tá? Lá de baixo, então, se o tempo total é 30 segundos, para esse pedacinho, nós temos 20 milissegundos, certo? E ele continua da base do tronco ao cérebro, quer dizer, base do tronco aqui até o cérebro. O pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro é 1,70 m, supondo uma razão de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa.
Essa altura aqui, ela é igual a h, tá? Então, essa altura aqui, ela é igual a h. E, veja só, ele está informando esse 0,6 que você vê aqui, é a razão média dos membros inferiores. Então, essa parte aqui, ela corresponde a uma altura, tá? Eu vou colocar aqui. Essa parte aqui corresponde a uma altura que vale 0,6 de H. Aí ele continua e, veja só, pode-se concluir, o que ele quer? Que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro. Opa! Primeiro cálculo, atravessando o corpo inteiro. Ou seja, percorrendo 1,70 metros no tempo de 0,03 segundos. Então, atenção. Primeiro item, tá? Primeiro item. Vou escrever aqui. O primeiro item, o que ele quer? Ele quer lá desde os pés até o cérebro. Tá? É a primeira coisa que ele quer que calcule. Desde os pés até o cérebro. O que a gente conhece? Que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Essa velocidade média, então, corresponde ao seguinte. O espaço a ser percorrido, 1,70 metros, divididos por 0,03. Então, olha só, fazendo essa divisão, nós temos aqui uma velocidade de 56,67 metros por segundo. Tá? Então, vamos dar um destaque para a nossa resposta, 56,67 metros por segundo. Se a gente olhar as alternativas possíveis, então, seria a letra C ou D, por enquanto. Mas tem a outra parte. A outra parte, ele quer a velocidade média da base do tronco, ó, desde a base do tronco até o cérebro. Agora, nós precisamos fazer o cálculo para saber a velocidade média da base do tronco até o cérebro. Aqui, vamos lembrar do seguinte. Quando o pulso elétrico percorre da ponta do pé ao cérebro, ele percorre o corpo todo. Portanto, a altura H. Mas existe uma informação que fala que desde dos pés até o tronco, essa altura aqui, ó, ela vale 0,6 de H. Então, agora observa o seguinte. Nós precisamos calcular da base do tronco até o cérebro, que é essa altura. E essa altura aqui ela é fácil da gente resolver, porque basta que a gente faça o quê? H menos 0,6 de H, encontrando 1 menos 0,6, 0,4 de H. Então, já sabemos que desde o tronco até o cérebro, 0,4H é a altura. Lembrando que H vale, está aqui, ó, 1,70 m. Que para percorrer H, o tempo foi de 30 milissegundos. Para percorrer desde o pé até o tronco, aqui, ó, foi dado o tempo de 20 milissegundos. Então, aqui, 20 milissegundos. Observe que desde o tronco até o cérebro, tem que ser a diferença entre 30 e 20. Portanto, 0,4H é percorrido com 10 milissegundos. Agora, nesse caso, observa o seguinte. Qual seria... Deixa eu voltar na canetinha azul. Qual seria a velocidade média? Seria, então, 0,4H pelo tempo de 10 milissegundos. Mais 10 milissegundos, você divide por 1000, é 0,01 segundo. Então, divididos por 0,01. Agora, vamos lá. A velocidade tem que ser 0,4, H, 1,70 m, então 1,7, divididos por 0,01. Nesse caso, V seria 0,4 multiplicado por 1,7, 0,68, divididos por 0,01. Nós temos uma velocidade de 68 metros por segundo. Então, aqui, olha só,
Vou pegar aqui vermelhinho, 68 metros por segundo de velocidade. Desde a ponta do pé até o cérebro, a gente já havia calculado, achamos aproximadamente 57 milissegundos. Se olharmos nas alternativas, a resposta correta está aqui, ó, letra D. Então, nessa questão também, pare e leia o enunciado. Então, olha só. Observe que aqui nós temos a informação importante da extensão do circuito, 4.300 metros. E nós temos o Hamilton, que ele percorre tudo isso aí com aproximadamente 1 minuto e 7 segundos, certo? Nesse caso aqui, o que nós sabemos? Que 1 minuto e 7 segundos são 60 segundos mais 7 segundos, 67 segundos. A velocidade média do Hamilton é, no caso, então, 4.300 divididos por 67. E quando nós fazemos essa divisão aqui, 4.300 por 67, nós achamos 64,18 metros por segundo. Aí o outro competidor, que é o Valtteri Bottas, ele leva 1 minuto e 10 segundos. 1 minuto e 60 segundos, 10 segundos, 70 segundos então. A velocidade média, esse aqui é do Hamilton, a velocidade média do Bottas é a mesma extensão de pista, 4.300, só que dividido por 70. E no caso, nós temos como resposta 61,43 metros por segundo. Aí o que esse exercício ele pede? Porque a gente calculou a velocidade média de cada um dos pilotos e ele fala, né, que nós devemos determinar a diferença entre as velocidades médias. Logo, a diferença ΔV seria a velocidade média do Hamilton menos a velocidade média do Bottas. ΔV, então, seria 64,18 menos 61,43. Desse modo, nós temos aqui uma diferença de velocidade de 2,75 metros por segundo. Em quilômetros por hora, que seria a nossa resposta, então multiplicamos por 3,6 e nós temos 9,9 metros por segundo, a nossa resposta. Então aqui observa que estou dando destaque aqui. E a resposta correta nas alternativas, a letra C é aproximadamente 10. Nessa última questão, para ler o enunciado e vamos lá. Então nessa questão eu tenho aqui um esquema já feito. Observe que o carro parte do Rio de Janeiro. O primeiro trecho percorre 70 km por hora, para em Barbacena, para um lanche de 30 minutos. Depois, vai para Tiradentes, 60 minutos de viagem para cumprir 60 km. Gastando um total de 5,5 horas. Na verdade, 5 horas e 30 minutos ou 5 horas e meia, por isso 5,5. Bom, observe que a viagem ela tem 5,5 horas. Então, nós temos aqui 5,5 horas. Mas no lanche é gasto 30 minutos, então é gasto 0,5. E ainda descontamos mais 60 minutos do trecho final, então menos 1. Observe que nós, subtraindo de 5,5, 0,5 e depois 1, nós temos 4 horas. O que foi gasto em 4 horas? Você já percebeu? É o tempo gasto para percorrer, então, o primeiro trecho de 70 km. Com base na velocidade média e no tempo gasto, nós, a partir daqui, conseguimos, então, determinar qual é a velocidade média, qual é o espaço percorrido do Rio até Barbacena. Nesse caso aqui, acompanhe o cálculo. ΔS, então, tem que ser a velocidade, vou chamar de 1 do primeiro trecho, vezes o tempo gasto nesse trecho. ΔS, então, corresponde à velocidade de 70 vezes o tempo de 4 horas. ΔS no primeiro trecho, vou chamar de ΔS1, é 280 km. Agora, qual é a velocidade média para toda a viagem? Nós precisamos pegar a distância total percorrida. Observe que o trecho do Rio até Barbacena nós calculamos e deu 280 km. O trecho de Barbacena a Tiradentes,
O enunciado fala que é de 60 km, então nós temos 260 mais 60. E o tempo? 4 horas gasto na primeira parte, com mais parada de 0,5, com mais 1 hora para o trecho final, e é o que nós temos aqui, 5,5 horas. Logo, nós temos que a velocidade média, então, é 280 mais 60, 340, dividido por 5,5, e resolvendo, então, essa conta, nós teremos uma velocidade de 61,8 km por hora. Observe, então, que o valor mais próximo corresponde a 62 km por hora. Resposta correta, então, letra B.